Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tô dando um tempinho para vocês chegarem, irem entrando. Hoje a gente tem convidado Luciano Alves para falar sobre o amor. Vou chamar ele para que ele venha se conectar conosco. Ah, ele entrou. Bem-vindo, Luciano, Camila. Vou chamar ele para dividir aqui a... Oh, gratidão, Mila. Um beijo, querida. Saudade. Boa noite. Noite boa, Seja bem-vindo. gratidão. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Que bom que deu certo, né? Essa parceria. Certeza, Lu, bem-vinda. correria total, mas tudo bem. Eu imagino, querido. Aqui também tô nessa vibe. Maravilha. Mas vamos nessa, né? Vamos Com nessa, que tem muito certeza, trabalho gostoso pra gente fazer. com certeza. Isso aqui ligar o. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado. Vamos deixar o pessoal chegando, né? Isso, o pessoal entrando pra gente começar. Olha aqui a. Então, estou muito feliz de fazer essa live, né, desse tema que eu gosto muito, sobre o amor. Eu conheço o Luciano só pelas redes, apesar de ter a sensação que eu já conheço ele pessoalmente, que a gente já se falou algumas vezes, né? Eu conheço mais o irmão dele, Marcelo Alves, mas eu gosto muito do trabalho dele. E Luciano, assisti a uma live que você fez recentemente falando sobre o amor. Eu gostei muito, e aí eu senti que seria super rico te convidar para a gente fazer essa troca aqui com a galera e falar Uhum. um pouco mais sobre o assunto, dentro das constelações familiares, né? Que ele também é constelador, assim como eu. Então, se você quiser se apresentar, querido, para o pessoal te conhecer um pouco mais, quem ainda não conhece, seja bem-vindo. Primeiro eu quero Gratidão. agradecer a você pelo convite. Para mim é um prazer muito grande poder partilhar com você esse momento, porque primeiro que nós somos baianos, né? Eu sou de Salvador. Você é de Salvador também, né? Sim, de Soteropolitano, né? Salvador, sim. Eu sou Isso. soteropolitano também. E moro em São Paulo, quer dizer, moro no mundo, na realidade, mas hoje base, instituto, casa aqui em São Paulo, né? Mas minha família toda é de Salvador, então eu simplesmente... minha terra é maravilhosa, simplesmente maravilhosa, né? Aqui também é muito bom, Que mas bom. nunca é igual a casa da mãe, né? Ou seja, aquela que nos Sim. acolheu, que nos permitiu nascer, e todo esse campo de experiência, o quanto Salvador ela tem esse significado muito forte, não só para mim, mas para um nível de consciente coletivo, né? Foi uma capital, foi uma das capitais do Brasil, onde tudo começou, onde todo o processo se estabeleceu, né? E Sim. é isso, vamos falar de um tema que tem uma ressonância muito grande nas pessoas. Muito. É um tema que as pessoas buscam mais do que temas como saúde, doença, por exemplo, que lida com vida e morte. Relacionamento afetivo é algo impressionante. De cada, sei lá, 10 pessoas que eu atendo, 8 são relacionadas a esse campo das relações afetivas. Impressionante como as Isso. pessoas buscam o relacionamento Exatamente. afetivo, né? É impressionante. Muito. Então, No meu campo é assim também. Bom saber que é uma coisa geral, então, né? Pelo jeito, né, Lu? totalmente geral, totalmente geral. Mais do que aspectos de saúde e doença que lida com vida e morte, por exemplo, né? Sim. Então, é um tema que tem muitas possibilidades de serem abordados, né? Ou seja, a gente pode falar de relacionamento afetivo, mas colocar vários subitens e falar de diversas perspectivas, de passar um tempão falando sobre um bocado de coisa dos relacionamentos afetivos, né? Então, tem muita informação que pode ser gerada dentro desse lugar e trazer um nível de despertar, de consciência para as pessoas que estão adoram dedos podres, né? Então, são pessoas que atraem-se por dedos podres. Então, por que Sim. isso, né? Por que a gente tem uma ressonância por determinados padrões de relacionamento? Isso é importante a gente reconhecer na gente para que a gente possa, de alguma forma, alterar isso, mudar isso dentro daquilo que seja Sim. possível, né? Com certeza. Com certeza. Muito importante mesmo a gente
e trazendo para a consciência, né, o que nos leva a esse impulso para atrair determinados padrões que muitas vezes a gente não quer, mas que se repete, e muitas vezes se repete desde outras gerações, né, Lu? Princípios relacionados à forma como nós olhamos para um relacionamento afetivo, ele está muito conectado à forma como nós nos relacionamos com o nosso sistema parental, né? Pai e mãe. Ou seja, são as nossas primeiras referências de homem, de mulher, de pai, de mãe. Consequentemente, aquilo que foi excesso ou escassez desses dois sistemas que me geraram, por uma lealdade inconsciente, por um amor cego, a gente pode nos conduzir a gerar também excessos ou escassez dentro das diversas relações que a gente estabelece na vida, incluindo as relações afetivas, né? E as relações afetivas, elas têm um nível de comprometimento ainda maior, porque elas são geradas a partir de, no mínimo, 6 pessoas, né? Ou seja, tem você, o teu companheiro ou companheira, e tem os pais dessas pessoas, né? O Freud tem uma frase que fala assim: quando você está entre 4 paredes, você está dentro de uma verdadeira suruba sistêmica. E enquanto isso gera um nível, muitas vezes, conflitante em relação à forma Sim, como a gente estabelece quando olha um para o outro. Porque, por mais racional que a gente esteja no campo de uma relação afetiva, é impressionante perceber o quanto um e o outro está a serviço do sistema de um do outro, né? Ou seja, aquilo que é sim, difícil para mim, do lugar de homem, quando eu olho para a minha companheira, a mulher, muitas vezes eu estou projetando, ela está espelhando e eu estou projetando aquilo que é mais difícil dentro do meu próprio sistema, né? E assim vice-versa. E esse isso. campo é tão forte que muitas vezes, quando esse relacionamento acaba, na realidade, a minha dor não é pela pessoa que foi embora ou morreu, não importa. É por aquilo que ela representava para mim. Então, são muitas as possibilidades e dinâmicas que a gente encontra nesse campo chamado relacionamento afetivo, porque o grande despertar começa com a consciência de que a minha maior dor e o meu maior movimento é estar afastado da minha criança. Porque a minha criança é a única porta Isso. de entrada para que eu possa compreender o meu sistema familiar, né? É nela que Isso. estão registradas todas as informações, é nela que eu vivenciei a minha história, é nela que eu consigo me conectar com a história, não é a partir de outro lugar. Então, eu ensino, por exemplo, dentro da matemática sistêmica, inexata e exata, como sempre, a importância de olhar para essa criança, que o principal relacionamento começa com ela. E a partir desse lugar é que eu Isso. começo a olhar essencialmente para a mãe e depois para o pai. É uma ordem de olhar, é uma ordem de conectar, é uma ordem de integrar, já que a vida começa do sistema função pai, através do espermatozoide, que fecunda o óvulo e gera um terceiro aspecto, filho. O caminho de volta é a reintegração do adulto-criança, criança-adulta, né? Essa reintegração, para que eu possa olhar para a função mãe e depois olhar para a função pai. E eu chamo de função não pelo Isso. movimento de pai e mãe são biológicos e eles tiveram sucesso, como função, e eles muitas vezes deixaram de ou geraram excesso, deixaram de gerar escassez dentro daquilo que foi a forma como eles puderam estar com a gente. Então, todo esse movimento nos conduz muito na direção daquilo que eles não puderam, de alguma forma, viver diferente. Por exemplo, uma menina que se conecta muito à dor de uma mãe e que, inconscientemente, por lealdade, essa mãe acaba excluindo o masculino. E ela vai para o mundo e se Isso. relaciona com o masculino e ela vai até se relacionar com o masculino, mas muitas vezes ela não vai se entregar ao masculino, não vai estar disponível para a relação. Por quê? Porque tem uma parte dela que está leal ao sistema de crenças da mãe, que quando olha para o pai, olha para um pai que não deu amor, não estava presente, ou não olha para a mãe. Então, todo esse movimento estabelece que faz com que a ponta do sistema, essa menina, olhe para o masculino da mesma forma que a mãe olha para o masculino. E isso remete ao movimento dela na vida prática, olhar para o masculino da mesma forma que a mãe olhava. Isso vai se reproduzindo de geração em geração. Se esse homem não atraía, não se sentia atraído pela mamãe, o que pode acontecer? Ela pode ir para o mundo e
gerar um processo de não se entregar à relação. Ela vai, inclusive, encontrar um homem que vai se sentir atraído por ela, mas ela não vai se entregar, porque ela está fazendo diferente da mãe. Assim como ela pode encontrar um homem que também não vai se atrair por ela, porque é uma forma de se manter leal àquilo que ela exclui do pai, da função pai, e isso vai desencadear uma série de fatores dentro do campo de experiência, né? Porque quando a gente vai para a fenomenologia de um campo de experiência, a gente percebe que o pedido do cliente é, quando aparece no campo, ele não olha, ele não está olhando, porque ele está olhando para uma outra direção. Ele geralmente olha para outra direção. E geralmente aquilo que é a nossa maior dificuldade, por exemplo, dentro de uma relação afetiva, é para onde a nossa alma olha, né? Para onde ela conduz a gente. A gente está sempre conectado àquilo que é algo que foi difícil da relação dos nossos pais, do lugar de homem e mulher, não do lugar de pai e mãe, sempre do lugar de homem e mulher, porque existe uma ordem, né? E essa ordem é muito clara. Enquanto eu não estabeleço esse vínculo homem e mulher como primeira ordem, eu não consigo estabelecer um vínculo sadio como pai e mãe que vem como consequência segunda ordem. Quando gera um filho, eu preciso sempre olhar do lugar homem e mulher, para depois estabelecer um processo de olhar para o lugar de pai e mãe. O sucesso de um pai e mãe está no sucesso do homem e da mulher. E se isso não acontece, se isso não estabelece esse vínculo de princípio, onde a primeira parte mais importante vem da sexualidade, que é o que une, ou seja, o ato sexual em si, depois vem o aspecto amor, depois vem o aspecto espiritualidade, ou seja, a consciência. São esses três níveis que é a criança, a mãe e o pai estabelecendo um nível de harmonia dentro de cada um de nós, para assim poder estabelecer um processo de me vincular com o outro. Porque enquanto eu não conecto a criança, eu não estabeleço o movimento de me auto-amar, né? Porque eu preciso me auto-amar, me auto-tocar, me auto-desejar, me auto-ter prazer, me auto-tudo. Para quando eu encontrar alguém, seja apenas um princípio de troca. E aí vai gerar o que o Helling chama de equilíbrio entre dar e receber. Porque um homem precisa olhar para uma mulher e uma mulher precisa olhar para um homem como indispensáveis um ao outro. Aquilo que essencialmente falta em mim, ela vai, de alguma forma, no processo do equilíbrio dar e receber, fornecer. Aquilo que falta nela, eu vou fornecer. E dessa forma a gente vai equilibrando a relação, ao invés de equilibrar a relação com as dinâmicas. E é por isso que muitos casais que se amam não vivem juntos mais, mas continuam se amando. Mas não conseguem estar juntos porque estão tão emaranhados aos sistemas um do outro que não conseguem se ver como homem e mulher. Quando olha um para o outro, vai ver o próprio sistema ou o sistema do outro refletindo dentro de cada um de nós. É impressionante isso. Muito bom de escutar, né? É sempre bom revisar, né, esse conteúdo. E quanta coisa você falou em poucas palavras, quantas leis, quantos movimentos, né, que acontecem no sistema quando um casal se une, né? E me chama muita atenção isso que você fala da criança, né? Eu também sinto que o principal que todos nós precisamos fazer para que a gente possa estar pronto para amar de uma maneira madura é acolher a nossa própria criança interior, né? E se responsabilizar por se amar, isso que você falou, né? A gente precisa se amar para que a gente vá encontrar o outro e estar pronto para amar. Então, a gente precisa fazer esse movimento de acolher o que a gente não recebeu em nós, que nos falta, a gente mesmo, enquanto adulto, acolher essa criança, né, ferida, cuidar dela, para que a gente possa se tornar um adulto mais integrado e capaz de ir para uma relação de uma maneira mais madura, com menos exigência, né? Estando pronto para olhar para o novo, para a frente, para a vida. E me chamou muita atenção também quando você trouxe essa dinâmica da mulher que muitas vezes é fiel à mamãe, que não conseguiu amar o masculino, que eu sinto que é uma dinâmica muito comum e frequente, né? Hoje em dia, tem muitas mulheres fortes, cada vez mais mulheres fortes, competentes, às vezes tiveram mães fortes também, e que tem dificuldade, às vezes, de ir para a relação, para aprofundar no relacionamento, né? Então, de alguma forma, esse masculino está excluído. Então, eu queria que você, se você puder falar um pouco mais sobre isso, como ajudar essa mulher a liberar essa fidelidade com a mãe e ajudar com que ela possa se abrir para esse masculino, integrando, né, essa questão do poder também. Porque antes o poder era muito do homem, né? E a mulher era submissa. E agora eu sinto que o movimento está se invertendo muitas vezes, mas
de uma maneira um pouco distorcida às vezes. Às vezes as mulheres ainda não encontraram, muitas delas, algumas já encontraram, mas esse meio termo em que eu preciso do outro e que eu também posso ser empoderada. Encontrar homens que estejam dispostos a isso também. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, Lu. Hoje existe um equívoco muito grande, né? Essa inversão de valores, inversão de papéis. Hoje você tem, por diversos motivos que são conectados à própria história do inconsciente coletivo da gente como humanidade, você vai ver, por exemplo, as pães, né, chamadas pães, que elas se tornam mãe e pai, pai e mãe. E eu sempre vou Sim, dizer para elas que elas nunca vão ser pais na vida, né? Nunca, nunca. Elas sempre vão ser mães. isso. E se elas saem desse lugar, há um desajuste, mais equívocos ainda, né? Muitas crianças que não conseguem compreender um comando que vem da mãe, muitas vezes, um não, né? Não faça isso. Primeiro que o cérebro não reconhece a palavra não, ele só reconhece a palavra sim no sentido de soma, né? E depois que a presença do pai é a própria representação do limite de regras, né? Então, muitas crianças vão gerar distúrbios comportamentais provenientes da ausência do pai e muitas vezes vão até agredir essas mães e ter comportamentos agressivos em vários lugares, justamente por quê? Porque elas não conseguem reconhecer o código, a voz da mãe dizendo não faça isso. Então, essas mulheres, na Sim, realidade, quando a gente olha para a história, você vai ver que na história os homens sempre eles foram desbravar o mundo, né? Foram para o mundo. sim, Essa é a função do pai, é levar o filho para o mundo, é levar o filho para conhecer o novo, prospectar, foco, atenção, tudo tem a ver com o pai, né? E muitas vezes esses homens iam e não voltavam mais. Esses homens iam, morriam no caminho, ou morriam onde estavam, né? Ou constituíam novos sistemas lá e não voltavam mais. E essas mulheres, elas tinham que dar continuidade ao clã. E elas foram ficando fortes por isso, né? E todo esse movimento está muito enraizado dentro daquilo que a gente chama de memória celular. Então, a gente tem a memória celular do sim, nosso sistema familiar e dentro do nosso sistema familiar tem a memória da história, né? É um campo e vários outros sistemas, né, influenciando a nossa memória celular. Então, esse movimento faz com que a história hoje nos traga a informação de que por muito tempo, durante muito tempo, houve um equilíbrio, digamos assim, né, onde o feminino e o masculino viviam em harmonia com a natureza. Você vê as Amazonas, as histórias das Amazonas, por exemplo, né? As guerreiras Amazonas e outras mulheres fortes que tinham lá atrás, elas tinham essa força, na realidade, era de comunhão, de conexão com a natureza. E chegou um momento que sim, elas, inconsciente coletivo feminino, disse: precisamos deixar o lado esquerdo do cérebro, precisamos deixar o masculino crescer, né? A grande mãe é o próprio sistema de uma grande mulher que dá tudo, simplesmente ela dá, né? O planeta Terra ela dá, é abundante, dá, e os filhos, crianças, destroem sim, tudo, né? Que criança faz isso? Pega tudo que recebe abundância e destrói, não dá valor muitas vezes. Assim somos nós, crianças, adultas. Então, esse princípio sim, gera um equívoco muito grande hoje dentro do inconsciente coletivo que fez com que o homem estabelecesse um processo de desenvolver o lado esquerdo do cérebro, na história de 10 mil anos para cá. E isso estabeleceu um processo de gerar excessos por conta desse movimento, isso é a verdade, gerou muitos excessos, que gerou um movimento de repressão muito grande com o feminino, dentro de uma forma geral. Esse feminino passou por muitos abusos, por muita dor, isso tudo está registrado profundamente, né? Porque o que eu mais isso, ouço hoje são mulheres dizendo assim: eu não confio mais em relacionamento afetivo, perdi a isso, esperança, vou cuidar dos meus filhos, vou trabalhar, vou cuidar de verdade. gato, de cachorro, vou fazer, vou para o orfanato Uhum, trabalhar, enfim. Elas estão substituindo muitos verdade. movimentos em detrimento de viver uma relação afetiva, né? E em detrimento de viver a Sim, sua própria sexualidade. Porque toda mulher ou homem que gera um nível de exigência muito grande, eu só quero você se for assim, só quero você se for assado, blá, 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 é um auto-boicote, na realidade. É um alto nível de exigência que gera um nível de auto-boicote no processo de se relacionar, porque é algo natural. Né? Se isso não acontece de forma leve, orgânica e natural, ok? Isso tem alguma coisa que precisa ser compreendida dentro do sistema. Então, essas mulheres, isso, elas estabeleceram o movimento de estar levantando a bandeira e carregando a dor de muitas mulheres anterior a ela, isso. né?
E que elas simplesmente vão dizer, elas vão gritar internamente, porque elas não estão dentro da essência delas, como individuação, elas ainda são nós, e o grande movimento das constelações é trazer a consciência de que podemos ser nós e eu, né? Eu e nós, assim funciona, assim crescemos, mas enquanto somos nós, vamos sofrer, vamos atrair por ressonância padrões de relacionamentos difíceis, vamos gerar princípios de dificuldades de nos rendermos, de amarmos, de nos entregarmos, né? Por quê? Porque tem uma história por trás e tem uma criança ferida que vive essa história por trás. Então, os princípios de soluções relacionados a esse movimento é a busca para encontrar o seu lugar, primeiro, dentro do seu sistema. E começa por onde? Começa pela reintegração de poder olhar para a sua criança. Ou seja, não é apenas uma criança, é a história que essa criança viveu de fase em fase. A gente não está falando de uma criança, está falando da história que você, através do ato da concepção, gestação, primeira infância, né? Gestação, parto e primeira infância, basicamente, essas 4 fases essenciais, são estabelecidas como dinâmicas e isso gera em muita gente um princípio já da memória celular, porque vamos aprender sem tomar consciência de que aquilo é essencial para o movimento de um aprendizado, mas já carregamos isso desde muito pequeno sem tomar consciência, porque o cérebro, o aspecto cognitivo do cérebro, não consegue discernir uma experiência positiva de uma experiência que não é positiva, né? Com 3 meses de idade, a gente está com todo o sistema formado, já estamos produzindo, inclusive, neurônios através da baía de mielina, e essa baía de mielina vai gerar esses neurônios não só para o sistema nervoso, mas também para a coluna vertebral. E a criança ela vai simplesmente pipocar, porque os neurônios estão buscando os respectivos, né, lugares para estabelecer a comunicação, só que o cérebro ainda não está maturado, ou seja, as regiões onde vai se desenvolver a linguagem, a fala, a motora, todo esse processo está totalmente paralisado, mas está pipocando ali, né, todo o processo de experiência. E muitas vezes a mãe lembra, é uma fase, 9 meses, é uma fase super complexa para as mulheres. Eu não acredito, eu não sou mulher, não pari, não sei nem como é isso. Mas pelos relatos que eu ouço, é muito complexo esse processo, porque observa que, eu vou contar uma história bem rápida. A avó, quando a sua mãe estava dentro da barriga da sua avó, todos os ovócitos que um dia a sua mãe, né, vai utilizar, geralmente um óvulo, 2 óvulos por mês, vão ficar maduros, se tornam óvulos, né? Mas olha só, já impregna a emoção da avó dentro do sistema dos ovócitos da mamãe, que um dia aquele ovócito vai se tornar um óvulo, vai ser fecundado por um espermatozoide, você vai nascer, você já carrega as impressões da vovó, que carregava, dela e vai, né? Desdobrando o tecido campo. E você nasce da fusão de 2 células que vão se multiplicando e que com 3 meses de idade você já está basicamente formado, mas é uma fase muito essencial e difícil para as mulheres, é um medo, mais um filho, elas falam, né? Ou mais um filho desse homem, ou você chegou numa hora que é uma hora totalmente desproporcional para mim, eu estou crescendo profissionalmente, você chegou agora, ou são muitos filhos para eu criar, ou você vai nascer para salvar o meu casamento. São muitas as possibilidades, né? Eu observo como as dinâmicas começam nesse lugar. E aí tem a fase que a criança começa a mexer na barriga da mãe. É louco isso, é ciência, né? Quando a criança mexe, a mãe lembra que tem alguém com ela. E, geralmente ela está passando por uma emoção difícil, né? Abuso, sei lá, qualquer coisa, não importa. E aí, quando a mãe lembra com uma emoção, que não é uma emoção que vai carregar, por exemplo, vai nutrir a criança com ocitocina, com serotonina. Não é, né? São com adrenalina e cortisol, por exemplo, né? Porque ela está estressada, ela está num nível de estresse muito grande, né? E aquela criança vai absorver aquela informação, por quê? Porque o útero para de bombear sangue, fica frio e ela encolhe. E quando ela encolhe, ela estabelece um movimento de dizer assim, ó, poxa, ela já aprende daí, né? Se eu me movo, a mamãe se lembra de mim e eu sinto o que sinto. Então eu vou ficar quietinho. É nessa fase que a gente desenvolve o comportamento esquizoide, por exemplo, né? Nessa fase que a gente desenvolve o movimento do esquizoide, né? Com 3 meses já. Então, olha só que interessante. Então, como que a gente começa a reverter isso? Como que a gente começa a acessar esse processo de fazer diferente? Como que a gente começa a compreender
que parte da nossa história vivemos em nome de alguém ou por alguém, olhamos para alguém, né? Porque é impressionante, porque as mulheres elas têm um nível maior de busca, inclusive por processos de autodesenvolvimento pessoal. É impressionante Isso, também. Você vê os workshops como tem muito mais mulheres do que homens, né? isso. Primeiro porque elas estão buscando isso, porque elas tomaram consciência de que é importante o movimento da cura. Isso está inconsciente na maioria delas, né? Da cura do inconsciente de todas as mulheres que passaram por muitas dores e que estão registradas dentro de cada uma delas, né? Segundo, o que elas Sim, dizem assim para o clã interno: olha, vão ter poucos homens aqui. Eu não vou deixar que os homens cheguem, porque só vão chegar os homens que têm um nível de coração muito aberto, homens mais femininos. São os homens que vão para workshops, sim, por exemplo. Olha que interessante. Por quê? Porque é uma ressonância de autorização desse feminino para que o masculino esteja ali. Porque é o lugar sagrado delas no inconsciente, né, de cura. É o é, lugar que elas escolhem como um clã para se autocurarem. Mas aí existe uma série de equívocos. Muitas vezes ela está ali porque ela quer curar ela e o marido, que não está lá. Quer curar ela e é. o É filho comum que já essa tem 30 dinâmica, anos, que né? não está Muito lá. comum. Né? Então são muitos equívocos. É muito comum. Muitas É. mulheres chegam, eu quero constelar meu filho. Ah, tá. Quantos anos ele tem? 40. Ah, tá bom. Entende? Então, assim, Ou então eu quero constelar meu ela vai marido. Chegam constelar, na várias também. verdade, ela vai constelar, É na isso mesmo. realidade, o que é a culpa dela, né? De não ter conseguido estabelecer o lugar da função mãe e que o filho desdobrou numa dinâmica que tem a ver com que, quando ela olha, ela se sente culpada por isso. Ou quero constelar o meu marido e porque eu vou ter que mudar o meu marido, porque o meu marido ele vai ter que me amar, meu marido vai ter que amar para mim. Olha, acredite, relacionamento sadio é lugar de gente grande, adultos, ok? Quando duas crianças se relacionam, é conflito. Uma vai tirar o pirulito da boca, a outra vai tirar rindo do brinquedo do lado. A outra vai chorar, vai se xingar, vai ter briga. Né? E todas essas discussões por nada, né? Se você vê muitas discussões por nada, ou até por motivos que são fatos, né? Que a pessoa diz assim, uau, você me sacaneou agora, você simplesmente pisou na bola. Todos esses movimentos é muito mais importante que você compreenda o que fez você atrair alguém que age com você Isso, da forma como age. Isso é o mais importante. Esse é o olhar das constelações. As constelações não olham perfeito. para o outro, olham para o outro como um secundário. É um ator Isso, coadjuvante no seu filme da história de vida real, né? Então, olha para você como um princípio secundário. A gente olha para um tema, por exemplo, como secundário. E olha muito mais para a pessoa, de como ela se relaciona com o tema dela. Então, isso é mais essencial do que qualquer outra coisa. Eu já vi, por equívocos, consteladores cuidando e tentando salvar, trazer o homem amado em 7 dias. Né? Virou outra coisa a constelação. A constelação virou banana na feira. Eu trago o homem Ave amado em 7 Maria, dias. É uma mentira, é um equívoco. com Não certeza. traz homem amado nenhum em 7 dias, nem mulher nenhum amado em 7 dias. Você vai compreender que muitas vezes aquele homem ele está representando uma parte da tua história. E no final você vai ter que ter a coragem de dizer para ele, olha só, gratidão por estar a serviço do meu sistema. Essa é a melhor frase do final. Gratidão por estar a serviço do meu sistema e de mostrar algo que eu não via dentro do meu sistema, que você simplesmente está espelhando. Então, se eu não tenho É, gratidão por aquele sacana que me traiu, por aquela mulher que não faz nada dentro de casa, que não cuida do filho, eu preciso compreender isso para gerar equilíbrio, para que eu deixe de cobrar isso, do outro algo que o outro não pode dar. É o limite do outro, que eu exijo do outro porque muitas vezes faltou no meu próprio sistema de origem. Então, são muitas isso. possibilidades, né? Uma água. Maravilhosa a sua fala, Lu. Gratidão, viu? Muito boa essas contribuições também da neurociência que você traz. Dá para ver que você, essa coisa, né, da criança, enquanto vai sendo formada ali no ventre. Muito importante a gente trazer essa compreensão, né? Que nossas emoções elas já são formadas muito antes, inclusive, da gente ir para a barriga, né? Já começa no óvulo da nossa avó, já começa no coração da nossa mãe, na relação dela com o nosso pai. Então, são muitas dinâmicas que estão em jogo aí, né?
eu sinto, me chamou muita atenção Exatamente. também quando você A fala, gente, sim, sobre essa questão da relação do feminino com o masculino, né? Essa questão das mulheres buscando a cura, eu acho um movimento lindo. Eu acho que as mulheres, né, elas estão abertas a olhar para essas feridas que também habitam os homens, né? Eu acho que tanto os homens quanto as mulheres, ambos estão feridos. Mas eu sinto que é um momento, agora, nova era, é um momento da gente integrar esse masculino e esse feminino interno em nós, né? Então, assim, esse feminino que pode ser forte, que pode assumir o masculino, que pode se realizar na vida e ser sensível ao mesmo tempo. E esse homem também, que pode ser também bem-sucedido, forte, sem largar o masculino dele, mas que também pode ser mais doce, pode acolher, né? Que é esse masculino, esse novo masculino integrado com o seu feminino, eu sinto que está mais aberto às terapias. Eu sinto que esse é o perfil. A minha imagem está travando, oh, gente, sinto muito. Tá travando para você também, Lu, minha é, imagem? tá travando também, tá travando. Oh. Mas então é isso, né? Essa Mas a sua dinâmica voz, desse novo tá masculino. ok. Ah, perfeito, A sua voz perfeito. tá ok. Perfeito. Esse movimento também do novo masculino e do novo feminino, que eu sinto que é emergente também na nova era, né? E como nós, mulheres, e nós homens, é lindo que nós somos um casal, né? Aqui, um homem e uma mulher, né? Como nós podemos fazer para que ambos sejam incluídos nesse movimento de cura, né? Tanto o feminino quanto o masculino, sem precisar excluir, como em muitas eras isso já aconteceu, né? Ou o feminino fica na sombra, ou o masculino fica na sombra, como agora muitas vezes acontece nos movimentos terapêuticos, por exemplo, né? O que é que nós podemos fazer para poder potencializar essa cura em parceria, né? Isso aí é uma grande pesquisa minha, assim. Como a gente pode trabalhar essa questão? Se você puder falar um pouquinho. Então, é uma pergunta difícil de ser respondida. Eu vou dizer para você que esse é um É, processo eu step sei. by step, né? Passo a passo. É um processo Sim, que começa em casa, ou seja, dentro de cada um de nós, porque hoje existem muitas pessoas que trabalham com espiritualidade, que trabalham com feminino, que trabalham com masculino, mas que estão com feminino, com masculino, com espiritualidade lascada, doente, né? E não é que isso não tem um mérito sim, porque ali tem um nível de campo de cura, tanto para quem facilita quanto para quem vai naquele sistema buscar algo, mas eu busco, por exemplo, na minha prática, ser muito congruente com o que eu falo, né? Com o que eu ensino, porque é sim. como se gerasse mais força nesse campo de experiência. Luciano é perfeito? Não. Isso, Luciano arrota? Arrota. Luciano espirra? perfeito. Espirra. Luciano é humano? É humano. Tem muito que trabalhar ainda? Tem muito que trabalhar ainda. É Muito imperfeito? bom. É perfeito? É. Mas, assim, essa é uma pergunta difícil de estabelecer uma resposta, porque eu já estou Claro. nessa área há mais de 20 anos, né, de desenvolvimento pessoal, Sim, de estudo de pesquisa de comportamento humano, através da neurociência e da psicologia, né? Então, eu percebo na minha própria história o quanto eu demorei para poder cair a ficha de muitas coisas, né? Até o ano passado, meado do ano passado, minha mãe reclamava porque não tinha plano de saúde. Aí, de um tempo para cá, eu falava, não, vai que eu pago para você o médico que você precisa ir visitar. E a ela, nunca foi. Aí, foi plano de saúde, né? Tá plano de saúde, eu acho que uns 4 anos para cá. E aí, logo no início, os 2 primeiros anos, eu perguntava, mãe, foi no plano de saúde? Já foi lá no médico, ver o que está precisando, blá, blá. Não, estou marcando, estou fazendo, blá, blá, blá. 2 anos para poder começar a ir. Até o ano retrasado, eu peguei o telefone uma vez e falei assim, você quer morrer? Dei uma bronca nela, né? Olha que prepotência dar uma bronca na minha mãe, né? Mas até, olha só, eu sim, tenho 20 anos no ano passado, até 3 anos atrás eu tinha 17 anos. Mas você vê o quanto a gente ainda está emaranhado a esse campo de experiência, né? O quanto isso é sim. difícil para a gente, muitas vezes, desidentificar dessa referência de função pai, de função mãe da história. Então, essas pessoas que têm um nível profundo de conexão muito com a espiritualidade, com o masculino, com o feminino, outra coisa que eu não faço, por exemplo, são grupos de homens ou grupos de mulheres. Para mim, hoje, tem que ser homem com homem, mulher com homem. Mesmo que você Sim, seja
mesmo que você tenha uma opção afetiva, não importa, mas está lá com o seu parceiro, com a tua você sabe? Não importa. Hoje, os grupos têm essa conotação. Os clãs que fecham-se para as portas do masculino com o feminino, feminino com o masculino, estão perdendo a oportunidade de troca e aprendizado e cura muito mais significativa do que quando você faz de forma separada. E para isso você precisa ter uma pegada para que você possa enfrentar, é uma questão de enfrentamento, de se render aquilo que dizer, pô, você me lascou, você me traiu, você não cuidou de mim. E você sabe que, olha que interessante, o feminicídio, que é uma coisa que está hoje, né, na mídia de uma forma geral, a parte mais excluída que existe no sistema hoje, entre masculino e feminino, entre homem e mulher, é o masculino, é o homem, é muito excluído, muito excluído. E a forma que esse homem tem de estabelecer um movimento de ser visto é muitas vezes através da agressão. Olha que louco. É através de tirar a vida de uma mulher, né? Já que ele não pode matar a mãe, ele vai matar uma mulher. Por quê? Porque essa mãe não nutriu ele, não olhou para ele. Isso dentro do inconsciente coletivo é muito forte. Eu não estou dizendo aqui que isso é a solução, a justificativa, não. Quem comete um crime precisa pagar por esse crime, ponto. Ok? Mas a gente só vai compreender e diminuir a intensidade de um feminicídio, por exemplo, quando começar a haver um equilíbrio entre masculino e feminino. É importante esse processo. E esse movimento, ele começa dentro de cada um de nós, né? Quando você fala assim, quando que esse homem e essa mulher vão estabelecer um processo de viver essa relação a dois, eu vou dizer para você, está distante ainda, ok? Mas estamos no caminho, estamos treinando, estamos aprendendo, estamos exercitando, tem muitas abordagens técnicas que facilitam esse processo, né? Estamos no caminho para chegar ao movimento primeiro de equilíbrio dessas duas forças, masculino e feminino, dentro de cada um de nós. E desse lugar eu vou estabelecer uma troca. Não tem outro caminho, não tem essa história de que eu vou me relacionar com você e você é mulher. E, querida Aurora, vamos viver uma relação afetiva linda e maravilhosa, né? Por quanto tempo? A pergunta é por quanto tempo? Se eu não trago a consciência do meu sistema, e a consciência do meu sistema precisa vir primeiro, Aurora, quando eu estabeleço o movimento de compreender quem eu sou dentro do meu sistema, encontrar o meu lugar, e a partir daí equilibrar essas duas energias dentro de mim. E por ressonância, eu vou atrair uma possibilidade de um relacionamento saudável, né? Fora isso, vamos ficar nadando. Gente linda, eu já casei 4 vezes. Eu estou no 4º casamento. Só para você ter ideia. Eu estou no 4º casamento e está tudo certo. É tudo lindo. É uma questão de aprendizado, entende? Cada parceira que eu tenho, eu agradeço, eu reverencio. Eu simplesmente estabeleço um movimento de total gratidão, porque foram muitas curas, muitos aprendizados que a gente vai desenvolvendo, né? E por isso que eu digo para você que não tem essa história para ninguém dizer assim, se você é perfeito nessa área, eu quero conhecer você, vou estudar você, vou levar você para o fantástico para que você possa dizer, eu sou a única pessoa no mundo que consegue viver uma relação afetiva igual. Muitas pessoas que dizem assim, como vocês vivem, né? Como casal, não, mas ótimo, muito bom. Mas eles chegaram num nível de, sabe de quê? De irmandade. São mais irmãos, são mais amiguinhos do que homem e mulher. É diferente, né? Porque, naturalmente, por uma certa idade, se estabelece esse vínculo desse lugar, né? Mas, fora isso, amiga, é bronca. E, consequentemente, os filhos vão estabelecer bronca. Mas, graças a Deus, existem recursos, existem abordagens que podem facilitar de forma efetiva, né? O conjunto de abordagens, melhor ainda, pode facilitar de forma efetiva você encontrar o seu lugar, você reencontrar-se internamente, para que você possa, por ressonância, atrair alguém que seja legal para você. Eu sempre brinco quando eu dou aula, tem uma parte da aula que eu falo sobre esse movimento, que é a aula de casal, né? E que você está lá numa festa, né? Vários homens e várias mulheres, todo lado, e de repente vem aquele movimento de impulso que você olha para alguém, alguém olha para você e você conecta com aquela pessoa, bum, né? Dá aquela explosão de dopamina internamente, que a dopamina deixa você lerdo, na realidade, né?
aquela coisa do, né, vem os hormônios sexuais e começam a bombar dentro de você, você fica com a calcinha e a cueca melada, aquela história, né, do enlace, daquela coisa do fogo, do calor, da paixão, né? E aí, aquele encontro eu chamo de encontro do dedo podre sistêmico. Olha só, diante de tantas opções, você foi escolher o dedo podre sistêmico. Por quê? Porque uma parte sua precisava daquele encontro para compreender algo na sua vida. Olha só, Isso. olha o que eu estou falando para você. Porque muita gente vai chegar para mim, não dou certo com o relacionamento afetivo, blá, blá, blá. Claro, calma. São experiências, são fases, são movimentos que você precisa compreender internamente para que você possa estabelecer um processo de viver uma relação afetiva não no lugar da criança, mas no lugar do adulto. Adulto não julga, adulto não aponta o dedo, adulto dialoga, adulto olha nos olhos, né? Você está lá no ato sexual com alguém, o que a criança faz? Né? Tá brincando, blá, blá, porque sexualidade dentro do corpo é a criança, é brincadeira, é prazer ou não prazer, é dor ou não dor, né? E aí, de repente, perto do orgasmo, o que a gente faz? Fecha o olho, vira a cara, né? Vira para onde? Por quem que você está tendo orgasmo, né? Por quem que você está vivendo aquela relação sexual daquela forma, né? Então, o que adulto faz? Adulto está conectado com a alma, está conectado com os olhos. Os olhos são expressão da alma, né? E está no ato de troca. E quando ele olha para ela e ela olha para ele, estabelece um princípio muito sadio de dizer assim, olha, ser humano, eu reconheço e respeito. De onde você vem, eu reverencio. E eu escolhi você como minha mulher e assim como meu macho, como meu homem. E desse lugar você vai construindo um princípio que começa na sexualidade. Porque o homem penetra a mulher e aquece a caverna. A mulher aquece o coração, né? Aquece o coração e penetra o homem pelo coração. E do coração volta para o órgão sexual do homem e vai gerando amorosidade no princípio do relacionamento, né? Isso vai para outros níveis depois, espiritual, por exemplo. Então, todo esse movimento, ele precisa ser, de alguma forma, praticado, conhecido, né? Estudado, para que você, de fato, possa utilizar do teu corpo de uma forma mais eficiente, digamos assim, né? É uma bateria que tem aqui dentro. Se você gasta demais, você vai faltar alguma coisa lá atrás, né? É um fato esse movimento. Então, passo a passo, você vai aprendendo e estabelecendo um novo significado de ser e se relacionar. Sim, lindo, Lu, lindo isso que você traz do Tantra, né? Essa coisa dos chakras, né? A conexão dos chakras e o que o masculino e o feminino têm para oferecer um para o outro. Isso também né? É você se coloca totalmente sistêmico. É assim, você se colocar. Eu não sou completa sozinha, né? Um homem e uma mulher, quando eles se unem, eles se tornam uma potência. Justamente porque são diferentes, né? São polaridades diferentes, positiva e negativa. Então, o ápice dessa união é muito lindo. Principalmente quando você olha no olho, quando você reconhece essa pessoa e reconhece a história dela. Esses dias eu estava falando para alguém sobre os princípios sistêmicos e eu mesma me emocionei falando, porque eu estava sentindo aquelas palavras no meu coração e a gente está sempre aprendendo o tempo todo, né? Às vezes a gente precisa voltar e elaborar esses princípios muitas vezes para que a gente integre completamente no campo. E eu falei, você precisa reconhecer o sistema do outro e reconhecer a história que atravessa esse outro, né? Esse sistema que atravessa ele e honrar, reconhecer, porque se eu não reconheço esse sistema que ele traz, eu honro também essas histórias que muitas vezes são difíceis, é como se eu dissesse, eu não quero você todo, uma parte de você eu não aceito. Né? Porque se ele é o sistema dele, eu preciso incluir também esse sistema dele no meu coração, assim como incluir o meu sistema no meu coração. E aí, quando a gente se une com essa reverência, o nível de atração aumenta muito, né? Então, essa questão da sexualidade que você trouxe é um sinal também de se o casal está conectado, né? Porque quando há essa honra pelo que o outro é, quando há essa valorização dos dois, né? Com você a minha vida é mais maravilhosa, então eu reconheço a sua importância na minha vida, isso é muito importante.
Então, a atração sexual, a química aumenta muito quando a gente tem esse nível de conexão e reconhecimento, né? A sexualidade passa a ter um olho no olho quando a gente faz esse movimento, né? E se torna muito mais Porque, intensa. Então, como a sexualidade espelha também, né? Esse nível de conexão do casal em todos os níveis. gente linda que está assistindo a gente agora, escreve aí. Quem é que vem primeiro, amor ou sexo? Escreve aí, vai. Qual é a sua opinião? O que a gente deve desenvolver primeiro, amor ou sexo? Vai, coloca aí, vai. Ah, não importa. Vai falando, vai escrevendo aí, amor ou sexo? O que é que você sente que é mais importante numa relação afetiva? O que vem primeiro como ordem? Porque tudo dentro do pensamento sistêmico complexo tem uma ordem para estabelecer. Então, escreve qual é a sua opinião. O que é que vem primeiro aí? Amor ou sexo? Vai escrevendo o que a gente vai falando aqui. Isso que você está trazendo, Aurora, é essencial para Você que já você gosta das possa... brincadeiras, né? Quero saber Não, também. mas tem que falar. Sexo, amor. Olha só, um bocado de apaixonado aqui, olha só. Né? Essas que falam amor, por exemplo, elas vivem a sexualidade e o relacionamento do lugar infantil ainda. Né? É aquela história do príncipe encantado, do homem perfeito. Vive a história. Quem fala em amor primeiro são pessoas que... Né? Você vai fazer amor com amor, né? Vai colocar o coração no coração, vai fazer amor, né? Não. Gente, aprende o seguinte. Sexo, a maioria é sexo, tá vendo? Ah, os dois, Os dois. amor, Boa, Rosa. os dois. Para que você possa acessar o amor, é necessário primeiro o sexo. Então, o sexo, ele vem primeiro. Ele que traz a base de integração do homem e da mulher. É que vai materializar, é que vai, né, Sim, ancorar a força para que o homem e a mulher possa dar continuidade à relação e, consequentemente, à vida. Logo em seguida, vem com esse sexo, vem o quê? Vem o amor. Por que muita gente para só no lado instintivo do sexo? Ou muitos casais só vivem nesse lugar aqui, ou aqui, né, no espiritual. Eu sim, conheço muitas mulheres e homens que vivem espiritualidade, né, e que simplesmente reprimem a sexualidade no corpo, né? sim. Vão através da espiritualidade, de uma religiosidade, e conectar com o divino. Esquece que viver o divino é viver o divino no corpo. Não tem como você acessar o divino, Deus, espiritualidade, religiosidade, se você não integrar o teu pai e a tua mãe. Não tem. Não tem como você viver um relacionamento afetivo saudável se você não integrar o teu pai e a tua mãe e dizer para eles, olha, você foi o melhor homem para minha mãe, você foi a melhor mulher para o meu pai, né? Juntos vocês me geraram e eu não posso mudar o que aconteceu entre vocês. Eu não posso mudar se meu pai traiu, se meu pai morreu cedo, se minha mãe morreu cedo, se minha mãe traiu, se vocês não vivem bem. Eu não posso mudar isso. É um equívoco nosso, da nossa criança, em achar que a gente pode mudar, a gente pode carregar a dor deles. É um equívoco, gente. Isso é uma dor Sim. profunda e você paga um preço muito alto por isso. É impressionante esse movimento. Então, quando você... essa consciência só vem do lugar de gente grande, não vem de outro lugar. A criança simplesmente vai viver a dor, vai carregar a dor, ou vai excluir a dor, ou vai brincar de sexualidade, de beijinho, de romance, né? Então, enquanto a gente não estabelecer essa consciência que também existe uma ordem dentro da ordem para que seja conectado, a gente não consegue gerar um movimento de dar um próximo passo e crescer, adultecer. Por que tem muitos adultos hoje que têm dificuldade de sexualidade, com dinheiro, trabalho, prosperidade, relacionamento afetivo? Por quê? Porque são crianças. E criança não sabe lidar com o assunto de gente grande. Criança simplesmente só Sim. quer saber de brincar. E criança só brinca. E ela vai brincar de relacionamento, vai brincar de beijinho, vai brincar de abrir as pernas, vai brincar de ter orgasmo, vai brincar de posição, vai brincar de um bocado de coisa, né? Em detrimento de construir o princípio da relação. Essa semana eu fiz uma live que falei sobre paixão e amor, né? Por que muitas vezes a gente se apaixona, Sim. né? Em detrimento de viver um processo de amor maior, né? A paixão nos conecta diretamente com uma dor profunda do rompimento que eu tive com a minha mãe. É a dor da dor dela e a minha dor, carregando a minha dor, mais a dor dela, que estabelece o movimento de eu me apaixonar e me desapaixonar. Me apaixono, me desapaixono o tempo inteiro. Por quê? Porque eu não consigo dar o próximo passo, que é viver o amor.
eu vou viver a criança, eu vou viver a sexualidade, eu vou viver o instinto, o animal, mas não vou conseguir estabelecer um processo de viver o quê? O amor, que é o segundo movimento, que é quem vai constituir uma família, inclusive, saudável, com boas bases, né? Ah, não, me apaixono, né? Tchau. 6 meses é o máximo que a gente consegue estabelecer uma paixão e depois tchau, tchau, tchau. Então, são movimentos que a gente precisa desconstruir, ou seja, o que me faz me apaixonar de forma profunda é porque eu tenho uma dor ao romper o laço com a minha mãe. É como se eu tivesse ainda com o cordão umbilical, né, presinho a ela. E eu sempre brinco que a gente nasce 2 vezes. Uma quando a mamãe pare a gente, e outra quando ela diz assim, eu te abençoo, siga, toma aqui a tesoura para que você possa cortar o Isso. cordão umbilical. A gente nasce 2 vezes. Enquanto esses 2 nascimentos não se estabelecem, não acontecem, você vai ficar patinando em várias partes da tua vida. É assim. E o pensamento sistêmico adverte êxito na relação com a mamãe, ou seja, com as emoções dela. Com certeza você vai ter êxito com a sua sexualidade, com a tua criança, com prosperidade, com o teu parceiro, parceira, com dinheiro, com sucesso, né? São movimentos que estão relacionados à forma como você se relaciona. Simples assim. Sim. A Michelle está dizendo assim, eu sou só paixão. Então, com certeza, Michelle, você não conseguiu romper o cordão umbilical com a sua mãe de forma diferente, ou seja, saudável, né? A princípio, o Para a sexo pessoa. mais, e por exemplo, o casal que tem 40, 50 anos de casado, o sexo tende a diminuir ou acabar. Isso é normal, é natural, é biológico. Ô, Lu, deixa eu ver se eu Mas no entendi bem dia o que que você você... falou. Deixa eu ver se eu entendi bem Hã? o que você falou. Essa questão da paixão e do amor. Você falou que quem está no movimento de paixão está com o cordãozinho ainda vinculado com a mãe. Então, significa que para a pessoa sair desse movimento de paixão, que é natural no início, e construir uma relação mais sólida com amor, ela precisa cortar o cordão com a mãe. E quem não consegue, às vezes a pessoa pula de galho em galho, né? Apaixona, cansei. Ah, tá muito problemático, cansei, vou para outra. Aí apaixona, passou a paixão, vou para outro. Então, esse movimento de loop em várias relações, sem aprofundar, é por conta do cordão ainda estar preso na mãe, a pessoa ainda não ter conseguido romper, é isso mesmo? Exatamente, existe essa identificação de alma ainda, né? Ou seja, ela vive inconscientemente as emoções da mãe, consequentemente isso é vinculado pelo cordão umbilical, porque é pelo cordão umbilical que a gente passa 9 meses se nutrindo de nutrientes, hormônios, neurotransmissores. Né? Por exemplo, a criança só começa a produzir, por exemplo, adrenalina e cortisol com 3 meses de vida, quando está viva. Enquanto isso, ela está nutrindo-se através do cordão umbilical e através do leite materno, né? Com a mãe, esses 2 hormônios. Por isso que o parto é algo estressante, a gravidez é algo estressante. Então, a criança já nasce estressada, né? Olha que louco isso, né? Ela já nasce com um nível alto de cortisol e adrenalina. E são 2 hormônios imunossupressores Sim. por exemplo, nossa imunidade, né? Lá no cérebro reptiliano tem o sistema límbico, que tem a amígdala, e a amígdala regula as emoções internas e externas relacionadas ao primitivo e a sensação e o movimento do campo da sobrevivência. Quando a gente está diante de uma experiência que nos conduz para o movimento de atacar ou fugir ou se defender, né? Que paralisa ou paralisar, que é a teoria primal, a gente gera um princípio, muitas vezes, de descarregar muita adrenalina e cortisol. Por exemplo, o excesso de adrenalina aumenta a quantidade de açúcar no sangue. E isso vai desencadeando uma série de desarmonias. Olha só. Então, por isso que quando a criança nasce, ela tem uma deficiência muito grande imunológica, muitas vezes, e vai desenvolver muitas doenças e sintomas respiratórios. Né? Doenças respiratórias, Uhum. garganta, alergia, tudo vem do pulmão, do alvéolo pulmonar, que está conectado ao rim, que vem do pulmão, e aí é loucura, né? Então, esse movimento a gente já nasce estressado, né? O sistema inconsciente da memória celular diz sobrevivência, 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 né? E isso remete a um desequilíbrio muito grande, porque a gente não consegue produzir com mais facilidade a ocitocina. E a ocitocina é um hormônio super importante no nascimento, por exemplo. Né? Quanto mais Sim, ocitocina, mais dilatação a mulher vai ter, mais prazer isso. no ato da gravidez ela vai ter.
e não consegue, tem que aplicar a ocitocina sintética para poder potencializar a possibilidade de relaxar a vagina para que a criança passe. Então, são muitos processos difíceis, né? São muitos aspectos emocionais, geradores de complicações, né? E que simplesmente acontece o que acontece. Essa questão do parto, né, que você falou como evento traumático, eu sinto que isso está sendo possível, cada vez mais possível, um parto em que o bebê é recebido de uma outra forma, né? De uma forma muito mais amorosa e respeitosa, e que a mãe também é respeitada. Porque a forma como o parto acontece geralmente é uma violência, inclusive a mãe, né? Que a mulher não pode ficar sem, a mulher não pode ficar de cócora, não pode parir em pé no hospital, a mulher tem que parir deitada, que é a posição pior em que a gravidade não ajuda. Então é uma violência absurda no nosso sistema de saúde nesse modo de parir. Então os partos têm sido uma violência comumente, mas graças a Deus tem o movimento do parto humanizado, parto em casa para quem quer, ou parto hospitalar humanizado, em que a ocitocina ela é bastante estimulada a partir desse vínculo, né, em que proporciona essa ocitocina natural, em que a mulher fica na posição que ela quiser, em que ela recebe massagem, em que ela fica com o pai ali nas costas, olho no olho, com música, né? Eu tive a oportunidade de participar de um parto recentemente, que foi uma das experiências mais lindas da minha vida, que foi um parto domiciliar, né, com a parteira Liane. E o bebê, ele nem tinha entendido na hora que ele nasceu direito. Ele estava assim, balbuciando, porque o parto foi tão, tão, tão respeitoso e amoroso, né? A gente cantava músicas, foi em casa, que tinha muita ocitocina no ar. A mãe estava pura ocitocina, então a ocitocina estava embriagada nele. Então, como essa criança é privilegiada também, né? Então, ela já vai crescer com outro tipo de matriz, né? Como você vê, como você nasce, você entende que a vida é desse jeito, né? A psicologia tem esse tipo de estudo, né? Seu primeiro contato com a vida é você sair todo mundo. Então, você ser recebido dessa forma já traz também essa matriz em que o mundo é seguro, é confiável, e que eu posso estabelecer relações de vínculo ali com a minha mãe, com meu pai, de uma maneira respeitosa, né? E aí essa questão do cortisol é minimizada bastante quando o parto é feito dessa forma, né? Ah, Eu com acho muito certeza. importante. Já estamos no final já, né? Eita, que papo tá bom. Estamos no final, galera. Temos quantos minutos? Eu estava acompanhando a hora, mas eu me empolguei agora aqui. Você está Você entrou conseguindo que acompanhar horas? a hora aí, Lu? Vai Oi? aparecer um reloginho em cima lá no topo, falando 1 hora, 1 minuto e 30 segundos para acabar. Sim. Você foi tão bom. Queria te agradecer, Passa viu, rápido, Lu, né? por essa oportunidade. Foi um papo maravilhoso, riquíssimo. Gratidão pela sua sabedoria, tanto Para conhecimento, você. seu jeito lúdico de explicar, adorei. Eu conheço tua mãe. Muito. Sim, minha mãe A me tua casa falou. teve Minha mãe me comigo, acho que falou. 2 workshops de constelação. Acho que ela constelou comigo, não me Ela lembro agora. participou. Na Ela Barra. participou do workshop. Ela disse que adorou e ela É, gostou desse seu jeito brincalhão. Ela falou: Eu nunca vi uma pessoa brincar tanto quando tá constelando. Eu achei eu brinco ótimo. mesmo. Eu Eu achei brinco ótimo. muito. Eu brinco pra Eu caramba. acho Quando muito tem que ser lindo. sério, eu tenho que brincar, eu brinco e ok. Sim, torna tudo muito mais leve, né? A gente olhar para questões tão difíceis com amor, né? Uhum, Com leveza. uhum. É muito importante. Gente linda, eu quero Gratidão dizer para mesmo. vocês que tem salvação, tá? Então, assim, as pessoas que me conhecem, que já estão no meu Instagram, segue o Instagram da Aurora Santana com 2 T's, né? @Aurora Santana, que lá deve ter, Não é com dois tem muito N's, conteúdo. Santana. Aurora Santana com dois Santana com dois T's. N's, no Nar. E quem não me conhece, que quiser seguir a minha página, é @Instituto Luciano Alves, tá? Você vai lá e segue a gente, que tem muita live, muito curso. Amanhã vai ter um curso de constelação familiar online com o tema relacionamento afetivo e disponibilidade. Na quinta vai ter um outro curso que cadê? Eu acho que relacionamento afetivo, então alguma coisa com relacionamento afetivo. E na sexta vai ter um outro curso com outro tema de relacionamento afetivo. Eu e a Lourdes Pedretti, que é uma terapeuta tântrica. A gente vai fazer tudo isso online